estava reprimido. Então, meu pai encontrou no meio e encontrou essa escola técnica. Aí que eu comecei a ter contato com o pessoal da Urbana. Até que, assim, a escola que eu estudei chama-se Desenho de Comunicação, essa aqui que os gêmeos também fizeram, o Herbert Baglioni, eu fiz um Rocha, que era Bacai Rocha, né? O Herbert Baglioni, quando ele chamava Cobal ainda, né? A gente se encontrou agora num festival para assistir um show do Pixies, a gente até falou as quarentinhas, né? Ele já está mais nas suas cinquentinhas, né? Então, assim, nessa escola, quando eu cheguei, eu uma escola super rígida, católica, né, super engessada. Eu sempre queria voltar para a casa da Tatiana, porque ela podia ser livre, né? E na escola era aquela coisa uniforme, sistemas. Quando eu caí na ETEC e comecei a conhecer o trabalho de arte urbana, que estava assim, né, na década de 90, ainda não era visto como é visto hoje, né? Então eu falei, cara, então, a parte da escola tinha um côncavo, né? Eu era um brejo antes de construir aquele prédio, onde o pessoal andava de skate. Eu falei, caramba, uma escola, geralmente de uma escola que eu tinha que usar um uniforme, se eu viesse com a meia colorida, eu tinha que voltar para casa e botar a meia branca. Essa coisa, né, que tá voltando, sistemática. Enfim, aí eu cheguei nessa escola e falei, caracas, nossa, eu as pessoas andando, praticando esporte, skate e grafitando. Aí eu comecei a ter contato com o grafite nessa época. O que foi o contato com a arte urbana para mim? Eu posso me expressar onde eu quiser. Eles fazem como eu faço na casa da Batiana, né? E onde eu não podia fazer em nenhum lugar. Então, depois de uma palestra do Herbert na escola, e é um cara que vem da arte urbana, ele é genial, né? Genial, assim, a pesquisa, a profundidade, né, poética que tem o Herbert Baglioni é fantástica, assim, né? Então, eu falei, que legal, porque eu sempre gostei muito de ler, de conversar, de aprofundar. E eu falei, cara, existe um mundo, ele é muito mais interessante quando a gente troca universos, sabe? Então, as pessoas só nesse universo ficam nessa bolha, as pessoas só nesse universo ficam nessa bolha. Isso é muito desinteressante para mim, muito. Eu acho muito mais interessante. Eu vi esses dias uma página que era no Instagram mesmo, chamado Funkeiros Cult. O cara tá ali discutindo Nietzsche com letra de funk. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Cara, mas não parece respeito, sabe? Por que isso não pode ser acessível a todas as camadas da sociedade? É assim que eu cresci, né? Eu cresci com meu tio, com pensamentos, livros ali. Eu estava encontrei com uma amiga para almoçar, a gente dedique. Até falei para ela, eu falei, Edith, quando eu tinha 13 anos, eu peguei um livro na prateleira da casa da minha Batiana, que meu tio pegava a casa de uma grande biblioteca ali, e leu uns Pense, tipo, ela deu risada, ela falou, mano, você leu uns Pense com 14 anos. E assim, ali, na ZL, sabe, no núcleo, tipo, o pessoal do skate, o pessoal do grafite, e fala assim, isso é muito mais interessante, num mundo onde a gente possa cruzar as culturas, porque tudo é cultura, né? Tudo é cultura. Então, quando você pergunta para mim em relação ao futuro da arte, eu acho que quanto mais a gente tiver um intercâmbio cultural, né, onde a gente possa transitar, né, nas camadas da sociedade e não ter uma coisa assim, isso é cultura, isso não é cultura, isso chama preconceito. Né? Quando a gente puder mesclar mais, no universo da arte, mesmo do mercado de arte, múltiplas culturas, a gente vai caminhar para uma questão muito mais positiva em relação a ser humano. Porque eu acho que a arte, antes de tudo, ela representa aquilo das suas potências do ser, né? Algo que vem de dentro, não importa como você vai manifestar isso, né? Qual linguagem. Né? Mas eu acho que no mundo, no futuro, que o futuro da arte possa ser um futuro de uma arte onde as múltiplas linguagens, onde os múltiplos mundos, eles possam se permear, né? De forma pacífica. Né? Eu acho que também a gente tem essa coisa de mesclar, assim, a arte urbana, ela sempre utilizou muito disso, assim, né? A gente tem o hip hop aí, o DJ que misturava a música com não sei o que, a gente fazer uma música, não sei o que. O grafite também assim, você pode é bem simples. E assim, a arte urbana ela sempre foi transgressora no sentido de não preciso autorização
autorização para estar aqui, né? Eu queria estar, ela ficava, ela estava. Não preciso ser acadêmico para poder ser artista, né? Eu era muito a ver uma vez uma amiga chegou e falou assim, mas você vai ser artista como? Assim, sem faculdade? Eu falei, cara, sei lá, sabe? Preciso. Eu falei, tentei, vou continuar, né? Enfim, então a gente está aí até hoje, assim, né? E ao longo do tempo eu vi a arte urbana se transformando bastante, assim, né? Se transformando em arte reconhecida, transformando vidas, né? E, como eu disse anteriormente, assim, é uma arte que possibilita acessibilidade com o público que nem conhece arte, né? A gente conhece, a gente gosta de ônibus, a gente lê, a gente, enfim. Mas a senhora entra aí no ônibus, ela não conhece, de repente ela está parando olhando um grafite do Zezão, que bonito. De repente está parando olhando um grafite, sei lá, de alguém, sabe, do Vini. Que legal, sabe? Isso começa a fazer parte da vida dela, ela começa a entender mais, assim, né? Que a gente fala assim, o Colo fica super famoso, que até minha mãe conhece. Só que minha avó conhece, sabe, sei lá, não tem avó, né? Como você fala. A minha avó conhece um Colo, cara, isso é louco. Então, né, assim, possibilita, né? Mas hoje em dia também, assim, as coisas estão bem diferentes do que era na nossa época. A gente tinha muito uma proposta, tinha que estar na rua, né? Tinha que estar pintando na rua, assim, sendo famoso, tinha essa necessidade, assim, né? E hoje eu vejo muitos artistas se apropriando desse nome urbano, para dizer, sou artista, sou grafite, sou da arte urbana, sou não sei o que, mas elas não pintam na rua, eu sei que seja pago, né? Eu, por exemplo, tive uma briga com uma determinada artista que a produtora dela pagou o dono do muro para o cara deixar ela pintar em cima do meu trabalho, saca? E nessa época, quando a gente pintava, eu tinha total respeito, saca? De artista para artista, jamais você vai pintar em cima do trabalho do outro mesmo que esteja descascando. E isso é visto, assim, e respeitado internacionalmente. Se artistas de fora quando vêm para o Brasil, falam, caraca, é super gostoso pintar aqui, que você sabe que o seu trabalho vai ficar. Você vai pintar no muro lá em Wood, lá, no mesmo de outro dia à noite, sabe? Você vai tomar uma cerveja no bar, voltou, que já estava pintando, assim, sabe? Então isso existe, sabe? Na Europa, assim, são subgrupos que dominam sub-áreas, né? Você tem que falar com a pessoa, para a pessoa conseguir uma autorização para você pintar. Aqui não, aqui você vai lá, bate na porta do vizinho, o cara, né? Pô, legal, pinta aí, bacana. Então ele fica lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Só que tem artistas hoje em dia que, né, assim, estão na rua, claro, né, mas eles estão com um outro olhar, assim, um olhar muito mais financeiro do que propriamente dito para a arte. Assim. Hoje eu vejo poucos artistas realmente indo para as periferias, pintar nas periferias ou pintar em bairros mais distantes. Né? Na época a gente pintava, tipo, eu quero ter meu nome, a gente fala City, né? Eu tenho o nome na cidade inteira, eu trabalho na cidade inteira para todo mundo ver. Hoje eu vejo as pessoas muito focadas na região central, porque traz visibilidade, Minhocão, 23, não sei o que, e ficam ali, tipo, rateando essa região para poder estar em visibilidade, né? Você vai se colher mesmo de boa, que gostoso, que você vê o cara ali, que você vê ali, você vê uma tudo, você vê um negocinho assim, né? Mas são novos tempos também, essas coisas mudam, a gente também, né? A gente vai ter que estar se inovando tanto profissionalmente, como espiritualmente, humanamente, assim, né? Hoje em dia também tem essas coisas da rede social, tem essas coisas de NFT, então eu vejo muito artista também focado em NFTs, trabalhando para NFTs, saca? Então são coisas novas que estão vindo, novas possibilidades, a gente não sabe para onde vai com isso, se vai durar, né? A gente estava falando de NFT, só lembro uma vez um cara veio, bem quando estava no início ali do criptomoedas, né? O cara veio, comprou o meu trabalho, falou, você não quer ganhar uma porcentagem em cripto? Meu cara, nem entendi, nem sabia mexer com computador, sabe? Eu falei, você é louco, o que é isso? Onde eu guardo isso? Não, você não guarda isso aqui. Eu falei, mano, não, dá dinheiro. Se eu tivesse pego, né? Nossa, velho, se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse um ET que me desse uma luzinha, acho que eu estava bem rico, assim, né, com essa criptomoeda guardada. Mas o interessante de hoje em dia de se pensar não só com arte urbana, mas com arte em geral, assim, que hoje em dia não precisa a pessoa ser muito velha, muito estudada para estar inserida no mercado de arte, né? Ou no mercado de arte urbana, enfim, assim. Hoje a gente tem artistas jovens conseguindo vender seu trabalho com galerias, conseguindo vender seu trabalho na rua. Hoje em dia eu vejo também bastante artistas com questões sérias a se trabalhar, né? Questões raciais, questões humanistas,
né, questões femininas, enfim, uma galera trabalhando bastante com essa questão, batendo bastante essa tecla para romper esse preconceito, essa mentalidade antiquada. E aí, isso é interessante que na época que a gente pintava, assim, não tinha tanto isso, assim, o lance era mais lúdico e tal. Eu tinha uma arte um pouco mais política, vamos dizer assim, com as questões, né? Brigando mais com as questões. Isso é bem interessante porque movimenta não só o mercado, né? Não só os artistas, enfim, mas a mentalidade das pessoas para ir para outro caminho, assim, né? Então, a arte urbana, para mim, é interessante nesse sentido, porque quando se pega essa questão, a pessoa não dá para ela ficar presa em galeria, porque, enfim, assim, temos galeristas pretos que estão em galerias fazendo artes pretas, se comunicando com os pretos e tal, mas o mercado de arte, eu sei que ele está vendo essa questão, mas ele está muito mais interessado na questão financeira do que propriamente o que o cara está querendo falar, né? Quando o artista vai para a rua, então ele coloca isso para todo mundo ver. Então ele não está comercializando o seu trabalho, ele está ali dialogando com o seu trabalho, né? Então todo mundo está vendo, né? Como eu falei, se a avó do meu amigo está vendo, a minha mãe vai passar, vai ver, meu vizinho vai passar, vai ver, né? Você vai passar, vão ver. E aí, a escola tiver bem nítida, ou bem explicado, enfim, ou não, a pessoa está acompanhando o trabalho da pessoa, ela está discutindo também esse assunto, né? Então, está interessante esse cenário hoje em dia, mas também é assustador, porque, né, em NFT, tipo, para onde vai isso, saca? Onde que esse negócio vai da gente ter obra física, né? Daqui a pouco não vai ser mais físico, né? Então, a gente realmente tem que estar se renovando no sentido de, enfim, como no meu caso, também desde 2019, tem quase produzido mais nada. Assim, o cliente está lá, tem o artigo está lá, os projetos de pintura estão lá, os caras esperando ideias para montar a exposição, e eu focado em projetos surgem maiores do que isso só tela venda, porque também isso dá uma desgastada também, né? Assim, um pouco na vida, um pouco no que a gente faz enquanto trabalho, porque fica só comercial, né? Fica a nossa demanda, produz 10 telas em todos os tamanhos, mais cor, tira menos cor, seja mais drástico, sabe? Dá um pouco de cansaço. E, enfim, assim, eu estou vendo a arte urbana uma coisa bem legal, novos artistas vindo fazendo coisas bacanas. Uma coisa bacana que até pouco tempo não tinha aqui no Brasil, são as pinturas murais de grande escala nas laterais de prédio, e que isso é bem impactante, né? Você vê uma pintura numa lateral de prédio assim, é muito mais impactante que você ver um livro de 2 por 3, pequenininho na rua, né? E tem bastante espaço para isso acontecer e que aconteça cada vez mais, né? Porque é bonito de se ver, né? Essa cultura predial e tal. E aí, você está me falando, me puxou uma coisa interessante sobre as empenas, e o que eu falei das múltiplas linguagens, que no ano passado eu fiz um trabalho com o Ismael Ivo no Balé da Cidade, onde eu fiz uma caligrafia na bailarina durante um espetáculo com alunos do Miyotaki. A bailarina, Fernanda Bueno, me chamou para fazer um projeto onde a Márcia Tiburi ela faria uma leitura de uma performance da minha pintura no corpo da Fernanda Bueno. Então, eu fiz a pintura, a gente fez a performance. A Márcia, lá de Paris, fez uma leitura, né, e foi elaborando aquilo. Eu não sabia, mas a Márcia também é artista visual da Santa Plástica, formada como artista plástica. Depois que a gente fez, a partir dessa leitura da Márcia como filósofa, a Fernanda como bailarina e eu como artista, com as caligrafias sensitivas, a gente fez uma imagem, pintou uma imagem, eu e a Márcia, a 4 mãos, num diálogo nós três, né, a partir daquela experiência, isso virou uma empena, que está no Minhocão, né? Então, isso eu acho muito interessante, sabe, porque a gente uniu literatura, filosofia, ao balé, a performance, né, a arte urbana, né, por que não? E isso ficou fantástico, sabe? Isso para mim é uma coisa que me estimula e por isso que eu fiquei até estimulada de estar junto com os meninos, que eu adoro o trabalho deles. Inclusive a galeria que eu fiz uma exposição no ano passado é a 7ª, né? Todo esse universo da arte urbana acolheu muito o meu trabalho, porque o meu trabalho ele é um trabalho que ele flui por muitos meios. Como sou uma pessoa que tem esse pensamento plural, quase que eu fico escorregando e podendo participar, tá lá no Balé da Cidade com o meu amigo e tá fazendo uma empena no Minhocão, né? Então eu não gosto
rótulo, né? E isso que me estimula a viver, né? Então, quando a gente fala de arte, futuro da arte, que a gente possa promover mais esses encontros, né, plurais, né? Longe de preconceitos, né? Vamos à projeção. Agora vai para o mais fácil, e aí a gente segue. Bom, gente, esse assunto também é um assunto bem importante, né, para o panorama da arte brasileira, né? Esse momento do Brasil, né, que afeta tudo, a cultura e a própria arte, né? Eu vejo que, assim, é até meio contraditório falar aqui uma coisa, porque, assim, eu acho que eu vim do grafite, da arte urbana, mas eu acho que o grafite ele já passou. Eu lembro de andar na rua e falar, meu, tem um cara grafitando, olha que legal, parava, eu tirava foto, então tinha muito menos coisa. Era aquela coisa, você acordava, a janela tinha um grafite, uma pichação. Então, foi muito legal esse momento. Eu acho que isso, para mim, já perdeu o brilho, né? Meio contraditório, porque eu continuo fazendo e vejo o trabalho dos meus amigos, vejo a evolução dos artistas, mas eu acho que cresceu demais e deixou de ser, eu acho, perdeu aquele romantismo, aquela coisa que fala, um grafite, olha, vocês vão na Liberdade? A Liberdade é um bairro de referência, né, da cultura asiática, e está se transformando num bairro mega grafitado, coisas lindas, né? A Liberdade sempre foi um bairro icônico, né, da cultura asiática, e hoje a Liberdade também pode-se dizer que tem painéis e grafites, coisas incríveis, né? Então, assim, é muito legal ver que uma arte que foi tão perseguida, foi tão preconceituosa, e hoje a galera acolhe tanto isso, né? Então, eu vejo que está na hora agora de, pelo menos eu, né, estou tentando sempre me reinventar, porque assim, o grafite, acho que enquanto eu tiver saúde, eu vou estar lá fazendo meu desenho na rua. Mas eu não vejo mais, não consegui acompanhar mais essa proliferação, o quanto expandiu a cultura. Então, para mim, deixou de ser uma coisa interessante, né? Eu acho que o momento hoje da arte, não da arte urbana, vamos falar do contexto geral, né? É um novo momento realmente de inclusão, né, das cotas. Então, hoje, a política da arte fala muito realmente de cotas, de antipreconceito, né, de gênero, de raça, e isso está muito instalado na política de arte que eu vejo. Então, assim, hoje, se uma galeria não tiver um artista, sei lá, negro, ou um trans, ou qualquer coisa assim, está fora desse momento mesmo da arte, né? Então, eu acho que é muito importante essa abertura que deu para essas cotas, para essas pessoas, porque tem muita gente boa que não teve essas oportunidades que a gente teve, né? Eu considero que o sucesso do meu trabalho, né, é decorrente também de que pessoas me ajudaram a eu criar o meu sucesso também, né? Não sou uma pessoa egoísta de falar, a minha arte, o forte em mim. Então, assim, muita coisa aconteceu porque as pessoas acreditaram, deram oportunidades, e a gente chegou nesse patamar, né? Hoje em São Paulo está acontecendo um evento na Lata, no Rio de Janeiro teve o Rock in Rio, teve a arte urbana. Então, assim, vem crescendo muito, né, essa questão da arte entrar mais nos lugares, né? A gente está vivendo realmente esse momento político do Brasil, né? As pessoas estão muito polarizadas, isso reflete na arte, né? Eu infelizmente vi situações no meio da arte muito desagradáveis, da pessoa ser julgada por estar desenhando uma mulher branca, desenhando uma mulher negra, ou um artista como o Ricardo que está fazendo agora o Origens, né? Que vai retratar, por exemplo, o Oditya, né? Da minha colega, da minha parceira, e sendo que ele não é japonês, né? Então acho que o mundo está muito de olho na coisa política da arte e não muito na questão estética da arte, né? Eu hoje negaria fazer um papel de curador,
porque eu tenho medo de fazer uma curadoria e ser julgado, porque eu conheço muita gente e é muito difícil conseguir incluir todo mundo, né? Então eu acho que a gente está num momento bem delicado da própria arte, mas eu vejo isso como uma evolução, né, de uma coisa que o mundo da arte é um mundo muito fechado. Essa é a real. E hoje as pessoas estão tendo a oportunidade, inclusive teve uma nossa no MIS agora, no museu, de 80 pessoas, artistas anonimatos, que vão ter seu trabalho dentro do museu. Isso é muito legal, né? O artista que tem o trabalho dentro do museu, isso é quase um sonho, né? Então, eu consegui chegar a esses lugares com muita luta, né? Muita tinta na parede, muita tinta em tela, sofrimento mesmo, né? Várias situações. Mas eu acho que agora, na virada do ano, acho que é o momento também da gente repensar, né? A gente fala do NFT, isso é uma coisa que os meus filhos, acho que vão, né, cuidar para mim, porque eu realmente não entendo de criptomoeda, não entendo dessas coisas. Mas eu acho que a arte está se digitalizando, né? Está também muito popular, sim. E eu não sei qual que é o futuro, né? Acho que agora é para a própria arte urbana, acho que é isso, a arte urbana é uma intervenção urbana, mas os artistas também já fizeram tudo que era para fazer, né? Temos o Banksy, a referência mundial, nós temos os gênios aqui no Brasil também, já fizeram tudo. Eu posso dizer que com a minha arte urbana, eu já fiz tudo, cara. Só uma coisa que esse ano quase que eu consegui fazer foi grafitar um avião. Eu estava num projeto de grafitar o avião da Azul, e aí acabou declinando o projeto de questão de orçamento, mas assim, eu cheguei em todos os lugares assim, que eu sonhei chegar, entendeu? Eu fiz tudo e também, como artista, me desvinculei também dessa coisa só da tinta na parede, né? Eu quis ir para um imprimento tridimensional, eu quis fazer a fotografia, que eu acho que a fotografia é 50% parte do meu trabalho, se vocês conseguirem ver meu livro aí. Eu sempre fui em busca dos lugares para pôr minha arte, né? E agora, daqui para frente, eu também estou tentando, porque assim, as últimas exposições que a gente teve aí agora agora vai ter do Monet também, quem que foi agora essa exposição maravilhosa? Do Van Gogh. Alguém teve a oportunidade de ir na exposição do Van Gogh? Né? Então assim, as próprias exposições, hoje eu tenho medo de receber